Counterculture was a movement that began to emerge in the 1950s, but reached its peak in the 1960s in the United States. One of the factors that may have contributed to its explosion and adherence was precisely the Cold War, which was reaching its peak in the same period. In sociology, counterculture refers to a libertarian protest movement that represents a movement of rebellion and dissatisfaction that broke with several standards by contesting the form of radical behaviors of dominant culture. However, it is worth remembering that it has a peaceful character. Antes de tudo, precisamos entender o que é a contracultura e quais as suas motivações. A contracultura é um movimento de questionamento e negação da cultura vigente que visa quebrar tabus e contrariar normas e padrões culturais que dominam uma determinada sociedade. Em geral, as ações de contracultura surgiram de jovens descontentes com a vida e os padrões estabelecidos por seus pais. A contracultura alemã, surgida principalmente nas décadas de 1960 e 1970, reflete um movimento social e cultural que buscava desafiar as normas estabelecidas. Influenciada por eventos como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, essa contracultura alemã manifestou-se através de movimentos estudantis, artistas e ativistas, que questionavam a autoridade, a repressão e a rigidez social. O grupo mais proeminente foi o movimento estudantil alemão, que protestava contra a rigidez acadêmica e as instituições consideradas autoritárias. Eles buscavam maior participação na tomada de decisões, criticavam o militarismo e se opunham à Guerra do Vietnã. Além disso, a contracultura alemã abraçou expressões artísticas inovadoras, como o teatro experimental e a música psicodélica. Bandas como Can e Kraftwerk exploraram novas sonoridades, desafiando as convenções musicais da época. No campo das ideias, filósofos como Herbert Marcuse contribuíram para o pensamento crítico, influenciando a contracultura ao propor alternativas ao capitalismo e à sociedade de consumo. Embora tenha enfrentado repressão por parte das autoridades, a contracultura alemã deixou um legado duradouro, contribuindo para transformações sociais e culturais no país e influenciando movimentos similares em todo o mundo. A juventude dos anos 60 não havia experienciado os conflitos da geração de seus pais, depressão econômica e os horrores de uma guerra. Logo viam seus pais extremamente satisfeitos com o emprego fixo, férias remuneradas, aposentadoria, e não compreendiam como eles se contentavam. Também consideravam a postura dos adultos apática em relação à guerra do Vietnã. Propaganda massivamente pela televisão norte-americana como uma missão civilizatória, e a expansão do capitalismo propagada pelo governo americano como uma expansão do desenvolvimento e combate ao comunismo. Nesse sentido, a contracultura teve sua gênese em um conflito geracional entre essa juventude e os seus pais, posto que ela via o capitalismo com maus olhos e queria fazer diferente de seus antecessores. A partir de universidades integradas ao uso das tecnologias, compartilhavam ideias com seus pares em outros lugares do mundo. Ansiavam por criar novos valores e ideais, bem como uma nova cultura que impedisse a sociedade de sucumbir novamente a uma aventura totalitária. A rebeldia e o inconformismo direcionaram-se à burocracia dos governos, ao sistema capitalista, ao consumismo, às guerras, aos regimes ditatoriais,
apresentavam-se contra a cultura hemogênica, mas também a consumiam e a utilizavam para propagar seu ideário, em uma relação contraditória com a cultura de massas. A indústria cultural, por sua vez, passou a produzir uma larga escala e oferecer para o público maior as vestimentas, músicas, livros, filmes e outros símbolos que caracterizavam a contracultura. Esse foi o método por ela utilizado para absorver e neutralizar todos os movimentos de descontentamento que se opunham ao capitalismo, simplificá-los e transformá-los em produto. Os adeptos da contracultura contrapunham-se à industrialização acelerada. Para eles, a base racional, pragmática e puramente técnica pela qual a sociedade ocidental se desenvolviam era a motivadora das duas grandes guerras mundiais. Esses jovens inconformados desejavam fundar uma nova sociedade, diferente daquela que estava posta. Imbuídos de conceito alternativo sobre o mundo, produziam sua própria cultura. Em vez do individualismo, valorizavam a ideia de uma vida em comunidade, sem hierarquia, em vez de uma dominação vertical estatal. Primavam pelo diálogo e persuasão, em vez de uma produtividade exacerbada. Produzir o necessário para a manutenção da vida e aproveitar o tempo de outras formas com lazer e prazer. Em vez do cientificismo, interessavam-se pelas religiões orientais, pela meditação, contemplação. A contracultura dos anos 60 reuniu em seu bojo muitos movimentos reivindicatórios, minorias políticas. O movimento pelos direitos civis aglutinou diversos grupos culturais, transpondo os limites da esquerda tradicional político-partidária. A rebeldia era exposta a partir do corpo, forma de se vestir, falar, comportar-se e, mesmo que não tenha gerado grandes mudanças na macropolítica, ocasionou mudanças comportamentais em escala global. Trouxe também grandes contribuições artísticas para o mundo. Na música, destacaram-se o rock e músicos ligados ao movimento, como Jimi Hendrix, Janis Joplin e Beatles. No cinema, destacaram-se os filmes de Stanley Kubrick, nas artes plásticas, pinturas pop art, na literatura, o movimento beat. A contracultura afetou vários âmbitos da sociedade, incluindo a literatura, e vamos entender como isso se desenvolveu. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental experimentou um período de crescimento econômico, ampliação da qualidade de vida e efervescência cultural e política, o qual o escritor Eric Hobsbawm denominou de Era de Ouro. O padrão de vida que antes era restrito aos ricos passou a contemplar também as classes médias. Houve um incremento de pessoas no mercado de consumo de bens e serviços, mais direitos e um número cada vez maior de mulheres no mercado de trabalho. O tempo de estudo dos jovens aumentou, e também o período em que eram sustentados pelos pais, podendo dedicar-se, inclusive, a uma formação superior. O desenvolvimento da tecnologia permitiu uma integração global cada vez maior. A indústria cultural produzia entretenimento, o qual era consumido massivamente. Porém, um salto econômico tão grande não se daria sem efeitos colaterais. No pacote desse ciclo de prosperidade, surgiram também problemas ecológicos, resultantes da maneira como a exploração em escala se desenrolava, e uma agudização das desigualdades por causa da concentração de renda. Os jovens ganharam as universidades, organizaram-se politicamente em movimentos estudantis e queriam mudar o mundo, além de experimentar uma liberdade sexual maior que as gerações anteriores. Essa conjunção de mudanças em escala global, somada ao reconhecimento dos jovens e das mulheres como grupos com força social e política, ensejou na década de 1960.
o surgimento de novos movimentos sociais e políticos, como o feminismo, e os movimentos juvenis de contestação. A globalização e o avanço da tecnologia permitiram que suas mensagens se propagassem em todo o mundo, embora não seja inerentemente revolucionária, pois pode ser impulsionada tanto por movimentos revolucionários quanto por movimentos conservadores. A juventude funcionava sociologicamente como agente revitalizante, sendo quem melhor se ajustava às novas situações ou circunstâncias em acelerada transformação. Na contracultura, são existentes vários grupos com estímulos de protestos diferentes, mas com ideias parecidas, e um dos mais fortes na contracultura da Alemanha foi o movimento hippie, e vamos entender um pouco mais sobre ele. O movimento hippie foi um movimento de contracultura que surgiu nos Estados Unidos na década de 1960. Esse movimento se opunha à Guerra do Vietnã, de 1959 a 1976, ao autoritarismo, ao conservadorismo, à segregação racial e à corrida armamentista, ao uso de armas nucleares e à ordem bipolar da Guerra Fria, de 1947 a 1981, que dividia o mundo em áreas de influências soviéticas e estadunidenses. Além disso, rejeitava o capitalismo e o comunismo, além da hierarquia e da obediência. Também criticava a imposição de valores estéticos, de beleza, o modelo da educação, de matrimônio e das famílias vigentes. Inserido no contexto de neoliberalismo, questionava sobre o real benefício da sociedade industrializada, recusando o predomínio da racionalidade científica e buscando redefinir a sociedade por meio de experiências sensoriais. Com a popularização da pílula anticoncepcional, defendia a ideia de amor por meio de relações sexuais livres. Na arte, se expressava através da música, da literatura e da moda. Em relação à alimentação, defendia o consumo de comidas naturais. A contracultura hippie representou o choque de gerações e lutas pelos direitos civis dos negros, dos homossexuais e das mulheres. É importante lembrar que o movimento hippie foi influenciado pelo movimento negro dos Estados Unidos. A contracultura alemã trazia diversos protestos contra o sistema da época, e uma dessas formas de oposição foi a arte, como forma de se expressar. Mas houveram destaques acerca disso. Uma exposição em Berlim retrata a vida artística da capital alemã entre o final do século XIX e o final do século XX. A exposição pode ser visitada na Berlinische Galerie e intitula-se Arte em Berlim de 1880 e 1980. O período retratado começa no tempo em que a cidade era a capital do estado de Kaiser, passando pela libertação artística dos anos 20. Uma época em que Berlim era uma das cidades mais modernas do mundo e um centro internacional para a vanguarda. Depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudam e Berlim adormeceu até voltar a estar no centro das atenções graças à cultura, à vida noturna e a uma nova cena artística, disse Stephanie Herkman, comissária da exposição. A coleção da Berlinische Galerie centra-se na vanguarda artística. O nosso objetivo não é mostrar a arte reconhecida pela elite. Estamos centrados na contracultura, sublinhou Thomas Kuller, diretor da Berlinische Galerie. A exposição é permanente e deverá integrar regularmente novas obras do espólio da galeria alemã. Além disso, a capital alemã recebe uma retrospectiva dedicada ao pintor Jules Richthofen,
cujas obras homoeróticas eram compradas pelo regime e decoravam inclusive os edifícios oficiais. Uma retrospectiva de mais de 250 peças do artista alemão coincide com o que teria sido seu aniversário de 90 anos. Mais de 3 décadas após a queda do Muro de Berlim, redescobre a marca da cultura homossexual na antiga Alemanha Oriental e o envolvendo na comunidade gay, nas desistências em relação ao regime comunista. Desde setembro, a capital alemã recebe uma retrospectiva dedicada ao pintor. A mostra destaca e surpreende percursos deste artista, cujas obras homoeróticas eram compradas pelo regime e decoravam inclusive os edifícios oficiais. A exposição recebeu cerca de 20 mil visitantes, um sucesso inesperado para um artista que morreu há 4 anos e foi esquecido após a reunificação. O público toma consciência da coragem que os LGBTQIA+, tiveram para passar despercebidos pela ex-RDA comunista. Explica Stefan Kahl, um dos curadores da retrospectiva. A arte de Richthofen envolvia acrobacias altamente sensuais do corpo masculino, com um retrato de jovens atletas se esfregando no chuveiro. Eram trazidas ao espaço público. Definir-se como homossexual na RDA era tão tabu quanto em outras sociedades da época, especialmente quando o regime via a cena gay como uma ameaça, diz Kahl. No entanto, o regime comunista descriminalizou a homossexualidade em 1968, um ano antes da Alemanha Ocidental. Os homossexuais eram um componente importante da contracultura, incrivelmente transbordante, em Berlim Oriental, composto por intelectuais, ativistas ambientais, frequentadores de igrejas protestantes, artistas e marginalizados. Todos eles foram a ponta de lança do protesto contra o poder comunista até a queda do muro, em 9 de novembro de 1989. Para Karine Schell, diretora artística do Palácio Biesdorf, que acolhe a exposição de Wittdorf, as 250 obras apresentadas são como um tesouro quase enterrado, que brinca com os limites da censura em um Estado autoritário. O caráter ousado de algumas das obras não foi percebido por muitos, mas, para quem percebeu, foi sensacional, lembra Wolfgang Winkler, um ex-livreiro de 86 anos que conheceu o artista. Associado ao Departamento de Cultura da cidade de Berlim, homossexual e da Alemanha Oriental, Klaus Lederer elogia os esforços para solucionar o apagamento que esta cena vibrante sofreu. Desde 2021, o Orgulho de Berlim Oriental homenageia os pioneiros LGBTQIA+, que residiram atrás da cortina de ferro. Essa marcha também defende os direitos homossexuais, agora questionados em alguns países da Europa Central, como Hungria e Polônia. A redescoberta da cena gay na antiga Alemanha Oriental também acontece nas telas de cinema, com o recente filme de sucesso In einem Land, das es nicht mehr gibt, em um país livre que não existe mais, em tradução livre. A contracultura alemã também se destacou por desafiar as normas de comportamento sexual e de gênero. Movimentos feministas ganharam força reivindicando a igualdade de direito e o direito de controle sobre o próprio corpo. A contracepção e o debate contra a liberdade sexual tornaram-se temas centrais. Além disso, a contracultura na Alemanha teve uma forte ligação com a ecologia e a sensibilização ambiental. O movimento Ação Direta, Action Direct, lutou contra a degradação ambiental, promovendo a sustentabilidade e o respeito à natureza. O grafite e a arte de rua também floresceram como formas de expressão política e social. Muros em Berlim Ocidental, por exemplo, tornaram-se telas para as mensagens de resistência e crítica ao status quo, refletindo as tensões da Guerra Fria.
Em resumo, a contracultura alemã foi um movimento multifacetado que abraçou uma gama diversificada de ideias e práticas, moldando não apenas a cultura alemã, mas também deixando uma marca duradoura nas discussões globais sobre liberdade, igualdade e mudança social. Já na música e na dança, a contracultura alemã, a dança muitas vezes reflete a expressão corporal livre e a experimentação. Movimentos como Tanztheater, dança-teatro, de Pina Bausch ganharam destaque, mesclando dança, teatro e expressão emocional. Além disso, festivais e eventos underground em cidades como Berlim incorporavam uma variedade de estilo de dança, promovendo a liberdade do movimento e da diversidade. A contracultura musical na Alemanha tem sido influente em diversos gêneros. No pós-guerra, o Krautrock surgiu como movimento de rock experimental e eletrônico. Mais recentemente, a cena techno de Berlim se tornou um epicentro global, refletindo uma cultura noturna vibrante e uma abordagem inclusiva. Músicos como Kraftwerk e Tangerine Dream também foram pioneiros na música eletrônica, contribuindo para a identidade contracultural da Alemanha. Throughout this documentary, we explore the complex and vibrant movements of Germany counterculture in the 1960s. From student protests to revolutionary artistic expressions, we witness a period of intense social and cultural transformation in Germany. But thus, we can say that a new era, new ethics, morals, and values were cultivated in the mind of people, by the young people of the 60s. In the broadest sense, the counterculture of the 1960s grew from a confluence of people, ideas, events, issues, circumstances, and technological developments that serves as intellectual social catalyst for exceptionally rapid change during the era. Finally, we can conclude that the events of the 1968 left us a free path to exercise critical activity. Thanks for watching.